você convidar? Convida ela para sua célula. Amém? Graças a Deus. Pastora Jucinéia estará nos trazendo a palavra esta manhã. Que nós tenhamos o coração aberto para receber a palavra de Deus e que Deus a use poderosamente em nome de Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Quantos estão alegres nessa manhã? Amém? Paz do Senhor Jesus. Eu estou muito alegre por estar na casa do Senhor. E como o nosso pastor acabou de subir aqui e falou do Salmo 122, que o salmista Davi, que era um homem extraordinário, com um coração tão grato a Deus, ele proclamou essas palavras e disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Tem que ser uma alegria, tem que ser um prazer muito grande estarmos aqui na presença do Senhor. Eu quero agradecer pela vida do pastor Hudson e da pastora Nini, por esta oportunidade, que são os nossos líderes. Que Deus possa abençoar eles aonde eles estiverem. Amém, igreja? Você pode levantar as suas mãos aos céus e dizer: Senhor, abençoa o nosso pastor e a nossa pastora, que o Senhor continue dando força, que o Senhor continue dando graça. Senhor, a obra é grande, Senhor, muito o Senhor tem para fazer, meu Deus, através dos teus filhos. Por isso, Pai, dê saúde. Nós oramos, Senhor, para que a saúde deles sejam revigoradas e fortalecidas no poder do nome de Jesus. Amém? Aplauda bem forte o nome do nosso Deus. Irmãos, eu vou confessar aqui já, pastor. Quando eu recebi a mensagem do pastor, que hoje eu traria a mensagem, eu confesso que eu tremi. Mas eu tremi muito. Mas eu sou serva, e o servo ele obedece. Porque quem usa é Deus. Quem capacita é Deus. Quem diz vai é Deus. Nós só temos que ter a disposição, um coração de servo, em dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Com medo, vai. Tremendo, vai. Dando dor de barriga, vai. Porque quem capacita é Deus, amém? Glória ao nome do nosso Senhor, aleluias. E hoje nós temos como tema do nosso culto, né, pastor? Família no altar de Deus, amém? Quantos que nessa manhã quer colocar a sua família no altar de Deus? Aleluias. E eu gostaria que a igreja, por favor, aqueles que têm a sua Bíblia, ou aqueles que têm o telemóvel, ou os irmãos que vão acompanhar aqui na tela, abrisse as vossas Bíblias no livro do Êxodo, Êxodo no capítulo 1, amém? E a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua... Epa, tá muito fraco. Vamos lá? Cada um com a sua família, tá melhor. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade, Aser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó, foram 70 almas. José já estava no Egito. Versículo 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel, porém, frutificaram e aumentaram muito. Multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes,
de modo que a terra se encheu deles. Então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Disse ele ao seu povo: o povo de Israel é mais numerosos e maior e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e vindo a guerra, se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Versículo 11. Então puseram sobre eles feitores para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades celeiros como Pitom e Ramsés. Por favor, feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Nós temos sede da Tua palavra. Nós queremos, meu Deus, que desça dos céus uma palavra rema, uma palavra revelada aos nossos corações. Pai, eu sou Tua serva e o Senhor, meu Deus, pode me usar como o Senhor quer. Não fale eu, mas que fale o Teu Espírito, meu Deus. Eu me coloco à Tua disposição. Aqui tem corações sedentos, Senhor. Aqui tem pessoas que Te amam. Aqui tem uma igreja que Te honra nessa terra. Aqui tem uma igreja que Te louva, Senhor. Por isso fala conosco nessa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia. O livro do Êxodo, também conhecido como o livro da saída, como o livro da libertação. Deus em nenhum momento ele perde o controle do seu livro e da história do seu povo. Quando nós lemos em Êxodo no capítulo 1, diz assim: e foram estes, pois, os nomes dos filhos de Jacó que desceram com ele para o Egito. E quando é que isso aconteceu? O livro do Êxodo, ele retroage, ele volta algumas páginas, e se você puder abrir comigo, ou então o irmão colocar na tela, ele vai voltar algumas páginas, e ele vai a Gênesis. Ele vai a Gênesis 46, versículo 8. Eu gostaria que os irmãos tomassem atenção, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você nessa manhã. Voltando algumas páginas, capítulo 46 do livro de Gênesis, versículo 8, diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que vieram para o Egito. E aqui vai falar todos os nomes. Então nós sabemos que essa história que é contada, que começa a ser contada no livro do Gênesis, ela teve início lá no livro do Êxodo, ela teve início no Gênesis. Gênesis, o livro da criação. Gênesis, o livro da redenção. Mas também Gênesis, o livro da condenação. Foi no Gênesis, pastor, que o homem, ele sofreu a queda. Foi no Gênesis que houve, que as famílias nasceram-se, mas também se desestruturaram. Foi no Gênesis que houve o primeiro homicídio, o primeiro fratricídio. Foi no Gênesis aonde houve bigamia, poligamia. No Gênesis houve violência contra a mulher pela primeira vez. Foi no livro do Gênesis aonde houve maldade e corrupção. Foi no livro do Gênesis que Deus, então ele se arrepende de haver criado o homem. E Deus disse:
eu vou destruir o homem. Só que Deus, Ele é justo. Deus é poderoso. Deus não perde o controle do livro e nem da história do seu povo. Então Deus, Ele olha para a terra e vê um homem íntegro e uma família que não se corrompeu com as coisas que se passavam no Gênesis. E Deus olha para essa família e Deus disse: a partir dessa família, eu vou começar uma nova história. Todavia, Deus tem um povo escolhido, mas um povo extremamente complicado. Olha para esse irmão que está do teu lado, com muito amor, com muito carinho. Você vai dizer assim: irmão, eu sou um cadinho complicado. Vocês estão obedecendo? Irmão, tenha paciência comigo, porque eu sou só um bocadinho complicada, vírgula, mas eu sou escolhida. Amém? Fala isso com fé. Eu posso até ser um bocadinho complicado, mas eu sou escolhido, mas eu sou escolhida. Amém? Agora nós temos um Abraão. Deus disse: Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão, ele obedece à voz do Senhor. Abraão, ele vai. Mas Abraão falhou. Mas Abraão também errou. Abraão não por uma, mas por duas vezes. Abraão, ele teve que mentir a dizer que a sua esposa não era sua esposa para fugir da morte. Agora nós temos uma Sara que desejou um filho, que quis ter um filho. Ela se antecipa, pega a sua serva, põe para se deitar com seu marido. Não era esse o plano de Deus. E nós temos problemas até os dias de hoje por causa disso. Então, quando nasce o filho da serva, Sara, ela ama o filho, ela cuida do filho, ela cuidou do filho. Amém? Só que quando nasce o filho do seu próprio ventre, que era o filho da promessa, então Sara, ela abandona o primeiro, ela despreza o primeiro e ela manda embora o primeiro. Agora nós vamos ter um Isaac, o filho da promessa. Porém também falhou. Isaac, uma tipologia de Jesus Cristo. Mas foi facilmente enganado pelos seus filhos. Agora nós temos um Jacó e um Esaú. A Bíblia chega a dizer que nós não podemos ser profano como Esaú. Hebreus no capítulo 12, a partir do versículo 16, a palavra do Senhor diz: não sejais imoral e profano como foi Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Agora nós temos um Jacó, conhecido como enganador, usurpador, mas que teve um encontro com Deus. Aleluias. E quando ele lutou com Deus, ele lutou com o próprio Deus. Deus então muda o seu nome para Israel. Aleluias. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é maravilhoso. E eu quero lembrar-vos que Deus, ele não perde o controle
do livro e da história do seu povo. Agora nós vamos ver o livro do Gênesis se encerrando com um povo que carregava a promessa, vivendo em uma terra que não tinha promessa, para escapar da morte. Agora nós temos um livro do Gênesis se encerrando com alguém que não deseja que os seus ossos permaneçam ali, porque acredita que o êxodo vai chegar. José, ele pediu por favor, ele rogou aos seus irmãos, dizendo: meus ossos não fiquem nessa terra, que os meus ossos vão ser sepultados lá no Canaã, porque o êxodo vai chegar. Então, quando o livro do êxodo ele é aberto, e que começa a ser proferido os nomes dos filhos de Jacó, Deus fez o que Deus irá fazer na sua família. O livro do Êxodo, ele retroage, ele entra no Gênesis para puxar a história de um povo que carregava a promessa. Ei, eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa manhã: o relógio ele caminha para frente, as horas caminham para frente, os dias caminham para frente, as semanas caminham para frente, os meses, os anos, mas o Deus da Bíblia está dizendo: vou eu entrar no passado da tua família para resgatar do cativeiro quem ainda ficou para trás. Não vai ficar ninguém lá. Me ajuda a entregar a palavra para alguém que está do teu lado. Diga para essa pessoa: a tua família já está na lista de Deus. Aleluias! A tua família já está na lista de Deus. Eu não vou deixar ninguém para trás. Deus tem as suas formas de trabalhar. Deus tem as suas formas de se mover. Desde o Gênesis até o Êxodo, Deus ele trabalha para resgatar o homem para Ele. Um povo que extremamente se corrompeu, mas um povo que carregava a promessa do Senhor. Nós vamos ao versículo 6 do livro de Êxodo. Aleluias. Deus está queimando no meu coração para dizer para alguém que nessa manhã: descansa o teu coração, não vai ficar ninguém para trás. Descansa o teu espírito, descansa a tua alma. Quando se abrir o livro do Gênesis, quando se abrir o livro do Êxodo, Deus vai começar a dizer assim: ó, Jacó, vem Lia, vem Raquel, vem Rúben, vem Simeão, vem Levi, vem Judá, vem Naftali, vem Zebulon, vem Benjamim, vem Dan, vem Gade, vem Azede, venham todos, porque essa é a promessa do Senhor, que Ele não deixaria ninguém para trás. Aleluias. No versículo 6, faleceu José. Vai piorar. E todos os seus irmãos. Vai piorar ainda mais. E toda aquela descendência faleceram todos. Eu quero dizer, pessoas morrem. Pessoas
vão embora. Pessoas desistem de nós. Eu posso até estar falando aqui com pessoas que perderam um ente querido. E você está sofrendo. Estou falando aqui com pessoas que talvez teve que sair da sua terra natal, se migrar, vir para Portugal, em busca do melhor para a sua família. Estou falando com mulheres que talvez tenham seus maridos no vício do álcool, no vício dos jogos. Mães que têm os filhos nas drogas. O quadro depressivo é tão alto que essa pessoa já tentou o suicídio. Eu estou falando aqui com pessoas que todos os dias se levantam cedo em busca do melhor. Mas às vezes as coisas não correm do jeito como você desejou ou como você almeja. E faleceu José. Aleluias. E faleceram seus irmãos e toda aquela geração. Mas quem prometeu não foi José. Quem prometeu não foi o governo. Quem prometeu não foram os teus amigos. Eu vou repetir. E faleceu José e toda aquela descendência. Mas promessas não morrem. Promessas não morrem. Promessas estão vivas. Eu olho para pessoas nessa manhã que o seu coração está ardendo porque você carrega as promessas de Deus na sua vida. Por isso, muitas das vezes você precisa sim chegar em frente ao espelho e dizer: ei, levante a sua cabeça, não desista. Morreu José, mas o Deus da promessa, Ele prometeu, Ele cumpre. Em Números capítulo 23, versículo 19, diz assim: porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Porventura, tendo Ele dito, não o fará. Tendo Ele falado, não o cumprirá. O Deus de promessas que te prometeu, Ele continua trabalhando. Ele está vivo. Não abaixe a sua cabeça. Não esmoreça a tua fé. Não permita que o desânimo bata a tua porta. Todos os dias ele vai tentar bater a tua porta. Mas você olha e diz assim: há promessas dentro de mim, eu não posso parar. Há promessas dentro de mim, eu não posso desistir. Há pessoas que precisam de mim, eu não posso parar. A minha família que depende das minhas orações, eu não posso parar. Se as tuas promessas, elas estão andando a 10 quilômetros por hora, corra a 20, alcance elas. Olhe na cara das suas promessas e diga assim: eu vou te alcançar. Os meus filhos servirão a Deus.
A minha casa será chamada casa deleitosa. Eu estarei por cima e não por baixo. Eu serei cabeça e não cauda. Em Deuteronômio capítulo 28, o Senhor vai dizer sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os teus mandamentos, então serás bendito sobre a terra, serás bendito no campo, serás bendito na cidade, aonde você colocar a planta dos teus pés, você vai tomar por herança, assim diz o Senhor, porque há promessas de Deus na sua vida e na sua família. Oh, Rabachande Kalamanassúbia. Você pode levantar as suas mãos por um minuto. Você pode adorar esse Deus e exaltar a Ele. Você pode glorificar o nome dEle o mais alto, o mais forte que você puder. Ah, Senhor, Tu és grande, Senhor. Oh, aleluia, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és infinito. Tu és soberano. A Tua igreja te adora, o Teu povo te adora. Porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Rabachande Kalamassuri Andarassúbia. Oh, aleluias. Aleluias. Versículo 8. Olha o que diz a palavra. Então se levantou um novo rei sobre o Egito. Que não conhecia. Então se levantou um novo faraó. Ele não conhecia José. Ele não conhecia o Deus de José. Ele não conhecia as promessas que estavam sobre aquele povo. Então esse faraó, ele olha para a terra de Gósen e diz assim: esse povo é forte. Esse povo tem se multiplicado. Esse povo é perigoso. Será que o seu irmão tem cara de perigoso? Dá uma olhadinha assim para ele. Cuidado. O povo de Deus não é perigoso, não. Nós não somos perigosos. Amém? Nós somos abençoados. Amém? E porque nós somos abençoados, e porque nós somos abençoados, e porque nós somos abençoados, os nossos inimigos têm medo de nós. Não é porque somos perigosos que nós não somos perigosos. É porque nós carregamos as promessas de Deus na nossa vida. Aí os teus inimigos olham e fica com medo. Aí Faraó pensa assim: eia, olha a astúcia, né? Eia, subamos, vamos afligir este povo, vamos maltratar este povo, vamos colocar uma carga pesada sobre este povo, porque assim esse povo vai desistir e vai parar. A gente tem que prevenir, porque senão vai que esse povo aí se junte, e aí vem os nossos inimigos, e eles se juntem lá com os inimigos e pelejem contra nós. E embora Faraó planejar
uma estratégia maligna para extirpar com o povo de Deus da face da terra. Mas, irmão, o povo de Deus é igual uma massa. Quanto mais bate, mais ela cresce. Quanto mais bate, mais ela cresce. Esse povo, eles começam a trabalhar debaixo do jugo pesado. Esse povo agora começa a trabalhar debaixo de chicotes. Esse povo da promessa começa agora a trabalhar debaixo da escravidão. E quando nós lemos esse versículo 8, nós vamos ver que quanto mais Faraó ele planeja contra o povo de Deus, mais o povo se multiplica, mais o povo se torna forte, mais o povo não desiste. Olha o que diz no versículo 12. Todavia, vírgula, entretanto, porém, contudo, mas, quanto mais ele os afligia, mais esse povo se multiplicava. Quem carrega a promessa de Deus, quanto maior a carga, irmão, você tem que pegar essa. Quanto maior a carga dos teus inimigos, maior é a unção de Deus na sua vida. Quanto maior a carga dos teus inimigos, mais você se torna forte. Quanto maior a carga dos teus inimigos, mais você anda de cabeça erguida nessa terra. Mais você é próspero. Mais as bênçãos de Deus acontecem na sua vida. Quem dita as regras na sua vida e na minha vida e na nossa vida não é Faraó deste mundo. Quem dita as regras sobre a sua família não são os costumes deste mundo. Quem diz aquilo que vai entrar e não vai entrar na tua casa não é a internet. Faraó, o Deus deste século, ele tem toda a estratégia, está tudo preparado para pegar os seus filhos, para pegar o esposo, para pegar a esposa, mulher, está tudo preparado. Mas não é Faraó que dita as regras na sua casa. Se a sua família está na lista de Deus, Deus vai puxar do Gênesis para o Êxodo. Não vai ficar ninguém lá atrás. Quem é que trabalhava debaixo de um sol quente? Israel. Quem é que amassava o barro o dia inteiro? Israel. Quem é que construía os tijolos, que fabricava os tijolos? Israel. Quem é que edificou grandes cidades como Ramsés e Pitom? Grandes cidades na antiguidade, no Egito? Israel. Israel trabalha. Israel chora. Israel geme. Mas vamos lá ver o que diz no versículo 12.
A parte B do versículo 12. De maneira que os egípcios se enfadavam, se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Sabe o que Deus está falando para nós nessa manhã? Israel trabalha, Israel chora. No final do dia, quem era para estar cansado? No final do dia, pastor, quem era que para estar afadigado, inquieto, murmurando, reclamando? Quem era? Os filhos de Deus, Israel. No final do dia, quem está cansado são os teus inimigos e não você. Aleluias. Quem carrega a promessa de Deus, no final de um dia exaustivo, você ainda coloca a sua melhor roupa. Você ainda vem para o culto de alicerce no meio da semana, cultuar a Deus. Você se prepara para a célula. Você se organiza para trazer a sua casa para a casa do Senhor. Então, quanto mais os teus inimigos pelejam contra você, mais você se torna forte. Eu estou finalizando essa mensagem, essa palavra que Deus colocou no meu coração. E para finalizar, eu quero dizer a você nessa manhã uma palavrinha chave que faz toda a diferença nas nossas vidas. A nossa perseverança está dando uma canseira nos nossos inimigos. Amém? A tua perseverança. Você lembrar que você carrega a promessa de Deus. Você persevera. Você lembra que Deus te chamou desde lá do Brasil. Você persevera. O emprego ainda não é o emprego dos teus sonhos, mas você persevera. A casa ainda não é a casa dos teus sonhos, mas você persevera. As coisas não estão ainda do jeito que você quer, os teus filhos ainda não estão na igreja, mas você persevera. O teu marido ainda está lá no mundo, mas você persevera. Rabaxande calamana súbia. Talvez uma doença terminável assola a tua casa, a tua família, mas você persevera, porque a tua perseverança vai fazer você alcançar as promessas de Deus para a sua vida. Levante a sua cabeça, saia daqui hoje como um vencedor, como uma vencedora, e não como um fracassado, uma fracassada. Nós não somos fracassados, nós somos os filhos da promessa. Oh, aleluias! Gênesis, Êxodo, parece, né? Gênesis e Êxodo parece. Parece não. Êxodo capítulo 12. Êxodo 12. Ah, como eu gosto dessa parte aqui. Ah, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Ela é poderosa. Oh glória, oh glória, oh glória. Êxodo 12, 31 diz assim: Então quem? Faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saia do meio do meu povo, tanto a vós como os filhos de Israel, ide e servir ao Senhor como pedistes, levai também convosco os vossos rebanhos e os vossos gado, como disseste, e abençoai também a mim. Oh, no final quem vai precisar da bênção é os teus inimigos. Você não vai sair com as mãos vazias. Deus
Deus disse: basta. Até o dia que Deus disse assim: hoje chegou o fim da escravidão do meu povo. Irmãos, aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Quem foi que te prometeu? Descansa o teu coração. Descansa o teu coração no Senhor. Aquele povo saiu, e saiu muito abençoado. Pede tudo que vocês quiserem, e eu vos darei. Imagina, e me abençoa também a mim. Quem é que faz isso? É Deus. Não é o diploma, não. Quem é que te coloca lá em cima? Não foram pessoas, não. Pare de dar glória a pessoas. Pessoas são criatura. A glória é dele. Porque quem faz é Ele. Deus usa os seus servos, os seus serventes. Deus usa os gerentes. Mas quem faz é Ele. E Deus vai fazer na tua família e na tua casa. E eu acredito que um dia você vai subir nesse altar e você vai dar testemunho da salvação de Deus na sua casa e na sua família. Amém? Receba essa palavra no nome de Jesus. Eu gostaria que a igreja, por favor, pastor, posso orar? Que a igreja se colocasse de pé. Minha querida Leila, me ajuda com aquele louvor. Deus de promessa, Deus de aliança. Deus de promessa, Deus de aliança. Antes de nós orarmos com muito temor, com muita reverência, eu quero me dirigir aos nossos amigos que hoje nos visitam. Eu quero me dirigir a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Olhem para mim. Esta mulher que está aqui hoje no altar. Eu passei por 4 cirurgias cardíacas a peito aberto. Hoje, o meu coração tem 3 válvulas mecânicas. Na última cirurgia, há 2 anos atrás, o meu coração parou. Fui reanimada. Após ter sido reanimada, eu já estava nos cuidados intensivos, quando eu tive uma hemorragia interna. Sou cheia de buracos. E quando eu acordei, tinha um médico à minha frente. E o médico olhou para mim e disse assim: a senhora queria ir embora mais cedo? Eu olhei para ele com muito respeito e disse: Deus não quis. Irmãos, ninguém morre, ninguém vai embora sem antes se cumprir todas as promessas de Deus. E os meus amigos, a nossa maior promessa é de um dia irmos morar com Deus nos céus. A maior promessa que nós temos, Jesus pagou por ela. Jesus derramou o seu sangue puro, imaculado,
por você. Porque Ele quer que um dia você vá morar com Ele. Sabe? Você tem promessa de Deus na sua vida. Deus tem promessas para você. Talvez, meu amigo, você só esteja no lugar fora da promessa. Mas Jesus te chama hoje. Venha viver as promessas de Deus. Eu gostaria que a igreja fechasse os olhos e intercedesse, porque esse momento é um momento onde nós temos guerras. Mas interceda a Deus, porque a tua oração, ela quebra jugos. E eu gostaria de perguntar, tem alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Vim para viver as promessas que Ele tem para você? Jesus te convida hoje. Saia debaixo do jugo de Faraó. Saia debaixo do jugo do pecado. Jesus, Ele não te chamou para isso. Se você puder, você pode levantar a sua mão, dizer: eu quero, pastora, fazer essa aliança. Eu quero fazer este compromisso. Eu quero me render a Jesus. Eu quero estar perto de Jesus. Eu quero que Jesus cumpra as promessas dele na minha vida. Talvez o seu coração está batendo forte. Você está dizendo: será que eu vou ou não vou? Venha, Jesus te chama. Tem alguém? Tem alguém que nessa manhã quer entregar a sua vida para Jesus? Quer dar um passo de fé para ser acolhido por esta igreja, para ser amado por esta casa, para ser cuidado por esta casa? Tem alguém? Fecha os teus olhos. Deus de Aleluias. Deus de promessa. Cante este louvor. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Venha. Mas tua palavra vai se Dê um passo de fé e venha se